Olá, eu sou o Fernando Barbalho, eu sou cientista de dados na Secretaria do Tesouro Nacional e eu vou apresentar aqui para vocês o trabalho que a gente foi selecionado para o Leitinar, né, que é esse aqui, Análise Exploratória de Despesas com Educação, avaliando impactos de um indicador de rendimento educacional. Esse trabalho a gente fez, a nossa equipe somos eu, Fernando Barbalho, né, o Thiago Maranhão Pereira, né, o Lucas Leite e o Jordão Gonçalves. Nós somos os autores desse trabalho, certo? E é um trabalho que faz parte da nossa rotina, né, dentro do Tesouro Nacional, nessa nossa área de ciências de dados e comunicação estratégica. Nossa função dentro do Tesouro Nacional é tornar mais transparentes os dados de finanças públicas, né? E aí a gente encontra algumas formas atraentes, né, de expor os dados e de fazer algumas análises, tá? Então, nesse caso específico, a gente trabalha tentando identificar associações entre gastos públicos em educação, né, nos municípios brasileiros, com resultados do IDEB, que é um índice, né, da educação básica, né, que mede o desempenho dos estudantes na educação básica do Brasil. Tá? Então a gente montou esse dashboard aqui, né, que vocês vão ver que ele é bem interativo, com alguns achados interessantes, né? Nesse dashboard eu vou dar uma rápida explicação sobre o que vocês estão vendo, né? E depois a gente vai explorar um pouquinho mais, tá? Então o que vocês têm aqui? Como todo dashboard que se preze, nós temos algumas condições de filtro, que a gente vai explicar depois do que se trata. A gente tem um texto, né? Então a gente pode dizer que esse aqui é um dashboard com o storytelling, né? Nós temos um storytelling que mostra o que está por trás dessas figuras aqui, né? Inclusive a metodologia que a gente adotou, né? Aqui tem alguns gráficos que estão associados a essa metodologia e aqui temos gráficos que estão associados aos achados, né, do nosso trabalho. Isso nessa aba análise por estado. E nessa outra aba análise por outras variáveis, né, a gente tem também uma seção de menus, né, que vamos explicar novamente, né, daqui a pouco. Aqui nós temos um texto, de novo aqui a gente vê mais uma vez um sintoma, né, uma característica de um dashboard com storytelling. Né? Então, a gente conta uma história do que está por trás desses gráficos, né? E aqui, né, nós temos alguns outros gráficos dinâmicos que são coordenados, né, por essas quatro opções de menu aqui do lado esquerdo, tá bom? Então vamos voltando para cá e a gente vai explorar um pouquinho esse dashboard. Bem, aqui nós temos a explicação de onde vêm os dados, né? E algumas opções metodológicas que a gente fez. Esses dados vêm de três bases de dados principais. Tem o SICONF, que é um sistema que está sob a gestão do Tesouro Nacional, que ele, de uma certa forma, ele é o repositório, né, de dados de finanças públicas dos entes federativos brasileiros, ou seja, dos municípios do Brasil, dos estados do Brasil e do próprio governo central, da própria União, tá certo? Então aqui a gente especificamente pegou os dados com gastos em educação nos municípios do Brasil, né, de todos os municípios que apresentaram dados, né, num dos relatórios que estão disponíveis no SICONF, tá certo? A gente também trabalha com as notas, com os dados do IDEB, com as notas das escolas, tá? Então, para cada escola pública, para cada escola do Brasil, né, é, é rodado um exame anual, né, e aí ah, a gente colhe qual foi a nota que essas escolas tiveram, né, no IDEB, né, nesse exame. Né? Então a gente captura as notas de cada escola. E a gente também trabalha com o censo escolar do INEP, né, que é um censo, que é uma pesquisa que é feita por esse instituto ligado à educação pública aqui no Brasil, que é o INEP, né, que ele vai de escola em escola e vai coletando dados sobre como é a situação daquelas escolas. Se é uma escola que tem coleta de lixo, se tem quadra de esporte, se tem alimentação,
né, se tem biblioteca, acesso à internet, água potável e por aí vai. Né? É uma pesquisa bem ampla e bem aprofundada, né, bem interessante de se conhecer. Então a gente fez um join, digamos assim, né, dessas três tabelas e fez algumas análises exploratórias e até um pouco mais do que exploratória mesmo, já é, uma análise mais de classificação, né, para tentar entender se há associações entre os gastos públicos e os resultados da nota do IDEB e também, né, se há associações entre essas variáveis de infraestrutura que estão no censo escolar e as notas do IDEB. Tá? A gente fez uma experiência, né, um tanto interessante, que a gente utilizou uma árvore de decisão, né, para fazer essa a exploração, né, essas classificações, digamos assim. Né? E aí, o que foi que a gente achou? A gente achou que o primeiro grande achado, né, que independente de qualquer outra variável, né, se a escola tivesse no Ceará, no estado do Ceará, que é um dos estados do Brasil, ou no estado de São Paulo, que é o estado de maior PIB do Brasil, né, nós teríamos uma maior nota do IDEB, né? Haveria maior possibilidade da escola ter maiores notas no IDEB, tá certo? Esse gráfico aqui que a gente está mostrando, de certa forma se repete nessas três figuras, né? Ele é um proxy, tenta fazer uma aproximação no eixo horizontal, né, da despesa da escola, e no eixo vertical nós temos a nota da escola. Tá? A gente tenta mostrar graficamente, né, que o principal elemento que aumenta o gasto da escola é o gasto por aluno, né, dado pelo cálculo do gasto total em educação do município pelo número de alunos matriculados nas escolas, né, de cada um desses municípios. Então a gente tem um gasto por aluno por município. Então, quando a gente faz isso, né, a gente descobre então que os municípios têm gastos diferentes, né, por aluno, né, e isso acaba influenciando bastante a despesa por escola. Tá? Muito mais do que o número de alunos. Tá certo? O que influencia muito mais é o gasto por aluno. Então, partindo desses pressupostos, a nossa análise, né, então, identifica nesse primeiro grande achado que os estados do Ceará e de São Paulo, né, são os que obtêm as maiores notas no IDEB. Né? E aí a gente pode perceber esses roxinhos aqui, né, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá a minha câmera. Esse roxinho aqui, ele é referente ao estado do Ceará, ok? Enquanto esse amarelo é referente ao estado de São Paulo. É possível observar, né, que se a gente pega esse 4 aqui como uma nota mediana, né, das notas do IDEB, a gente percebe que ambos os estados estão com as escolas, né, sempre nessa parte superior, né, dessa nota 4. E a gente observa mais ainda, né, que o estado do Ceará ele concentra, inclusive, notas altas e com um proxy de despesa da escola não muito elevado. Né? E São Paulo, por outro lado, ele tem as notas umas despesas de escola, né, já um pouco mais elevadas. Né? Então, o Ceará e São Paulo, independente de qualquer outras variáveis, né, eles representam resultados melhores do que os outros estados do Brasil. Tá? Então, essa é a aba Estado, onde a gente mostra esses valores aqui. Né? Essa outra aba aqui é dos municípios, né? E aí a gente mostra as escolas de um determinado município. Nesse caso aqui, a gente está mostrando, por default, né, as escolas do município de Granja, no Ceará também. E por que o município default é Granja? Porque foi nessa escola, que é essa bem aqui, foi nessa cidade que tem a escola com a melhor nota do IDEB, que é essa cidade aqui. Vale destacar que Granja é uma cidade pequena, o estado do Ceará, que não é um estado rico, né? Para quem é do Brasil sabe disso, né? Que tem muita dificuldade relacionada a questões históricas, né? E ainda assim
esse município consegue ter uma nota, a melhor nota de IDEB do Brasil, na escola com a melhor nota de IDEB do Brasil. E aqui nós temos justamente a escola que nós representamos aqui, a escola de maior nota, que é essa daqui, que é Nossa Senhora Aparecida. Tem uma homônima aqui, né? Mas depois a gente pode até fazer um tratamento para não aparecer essa escola homônima e aparecer somente essa. Bom, então esses casos aqui são os estados default, o município default e a escola default, tá? E você pode, usando o filtro, selecionar outros estados e fazer comparações importantes, né? Então a gente pode comparar Ceará e São Paulo, por exemplo, com a Bahia. Então agora nós temos 3 estados e mudou um pouco aqui as cores, né? Ceará continua sendo esse roxinho, São Paulo passa a ser esse verde, Bahia passa a ser esse amarelo. E aí a gente observa que, de fato, olha só, quando o Bahia, por exemplo, é um estado que não consegue se comparar com Ceará e Pernambuco no seu desempenho. Observe que as notas estão basicamente abaixo dessa linha de corte aqui, 4, né? Tem algumas poucas escolas que conseguem invadir essa região acima dessa linha 4, tá certo? Então aqui a gente pode ir acrescentando, retirando escolas como quiser, tá? Da mesma forma aqui no município, né? A gente tem o município de Granja, que está representado aqui, mas você pode escolher qualquer município do Brasil, por exemplo, aqui. Inclusive, é interessante observar que esses municípios estão ordenados pela nota de maior, pelas maiores notas obtidas pelas escolas do Brasil. Então, Granja tem a maior nota, tem a escola de maior nota, e Sobral, provavelmente essa escolazinha aqui, a cidade de Sobral tem a segunda melhor nota do IDEB, né? Olha só, exatamente, ó. E olha só Sobral aqui, que está aqui em amarelo, né? Todos os municípios, todas as notas do IDEB do município, das escolas do município de Sobral, né? Elas estão num ranking bem favorável, tá certo? E aqui a gente tem as escolas, e aqui também nós temos as escolas no ranking do IDEB. Então, essa escola aqui provavelmente é essa aqui, Araújo Chaves. Se eu clicar aqui, né, eu vou ter Araújo Chaves. Tá? Se eu clicar logo em seguida essa escola bem aqui, eu vou ter essa terceira escola de maior ranking. Tá certo? Bom, aí vamos ver essa outra aba aqui. Tá? Nessa outra aba, né, a gente indica que a gente fez outras análises, né? A gente explorou as análises com as variáveis de infraestrutura e encontrou que essas 4 variáveis aqui são as mais relevantes, né, na associação com as notas, né? Então, a presença de quadra de esportes, a presença de biblioteca, a presença de banda larga na escola e a presença de água da rede pública, elas estão associadas a melhores notas do IDEB, tá certo? É isso que a gente, inclusive, explica aqui. Tá? E aí você pode experimentar outras variáveis, né, para tentar identificar se alguma outra variável de infraestrutura, qual é o impacto dela. Né? Então, se a gente coloca, por exemplo, a energia, ou então coloca aqui a alimentação, a gente coloca aqui a alimentação, tá? Vai substituir essa quadra de esporte por alimentação, né, que é o gráfico 1. Tá? O que acontece? A gente percebe que a alimentação está presente em praticamente todas as escolas do Brasil, então ela não é um fator relevante porque ela não existe essa dualidade entre alimentação, ter ou não ter alimentação, que ela é um elemento que está presente em todas as escolas do Brasil. Ok? Então isso aqui então a gente abre espaço para qualquer outra análise, né, que a gente pode fazer, né? E aí a gente vai observando os resultados dessa seleção nos gráficos, em cada um desses 4 gráficos aqui. Tá bom? Então, era isso que a gente queria apresentar, tá? Esse trabalho. Esse trabalho teve uma segunda versão em 2019, né? Mas como esse foi o que foi aprovado para o Late Night, a gente opta por apresentar esse trabalho aqui, tá? O endereço para desse trabalho é esse que está aqui disponível, tá certo? E é só clicar lá e estará disponível para fazer suas análises também. Muito obrigado e aí a gente se encontra na discussão.